Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Irmãos, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que nós temos de nos encontrarmos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Vamos dar sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Nós já conversamos sobre o capítulo 1, estamos falando sobre o capítulo 1. Eu quero dar continuidade a esse estudo, a esse tema que Paulo descortina para a gente aqui, inspirado pelo Espírito Santo. No primeiro capítulo, nós vamos reler os versículos 3 até 14, que tratam desse louvor, né? Na verdade, esse trecho aqui do início da carta de Paulo aos Efésios é um hino de louvor a Deus, a Trindade Santa. E nesse hino de louvor, que a gente chama de doxologia, uma doxologia porque ele está glorificando a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e falando do grande plano da salvação, falando do propósito eterno de Deus para a sua igreja, para a salvação dos seus escolhidos. Então essa passagem é maravilhosa, essa passagem é riquíssima, além de ser um hino de louvor a Deus, a Santíssima Trindade. Essa passagem aqui da carta de Paulo aos Efésios trata de doutrinas, não só uma doutrina, mas de doutrinas essenciais da fé cristã. Temas que são até muito polemizados pelas pessoas, mas que na verdade são temas que têm fundamento bíblico e que vão ser aqui apresentados diante de nós. E nós vamos entender como é que Deus, desde a eternidade, opera, prepara, planeja, executa, decreta a salvação da sua igreja. E esse vai ser o nosso desafio nesse encontro, que Deus nos ajude. Vamos ler o texto? Efésios capítulo 1, versículos 3 até o 14, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vimos já essa primeira parte, né, dessa introdução, quando Paulo fala das bênçãos espirituais. Assim como nos escolheu nele, versículo 4, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Versículo 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. De quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse aqui é o trecho que tem sido objeto do nosso estudo nessa parte aqui da abordagem da carta aos Efésios. Vamos pedir ao Senhor agora a direção, a orientação, a iluminação do Espírito Santo, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Sem a ajuda de Deus, sem a orientação do Espírito Santo na leitura, na interpretação, nós não somos capazes de alcançar o tesouro espiritual, a verdade que Deus quer trazer para a gente, para a aplicação das nossas vidas. Vamos orar juntos? Senhor, te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos concede o privilégio, Senhor, a graça de nós estudarmos a Tua palavra. Te pedimos humildemente nessa hora que o Senhor nos tome pela Tua mão, Senhor, nos leve, Senhor, aqui e nos conduza na Tua palavra, abrindo o nosso entendimento, a nossa compreensão, fazendo do Senhor, Deus, abrir os olhos, Senhor, e o nosso coração sendo quebrantado
para recebermos as verdades do Teu Evangelho, dentro desse plano maravilhoso que o Senhor traçou desde a eternidade, antes da fundação do mundo, para a nossa salvação. Que o Senhor nos dê um espírito pronto para receber essa palavra, Pai. Ó Deus amado, dissipa de nós toda dúvida e tira de nós todo preconceito, de maneira que possamos aqui olhar para a Tua palavra e enxergar nela as verdades eternas que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa salvação. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, que bênção é estarmos juntos aqui. Eu dou graças a Deus pela sua vida mais uma vez, e por esse espaço que nós temos aqui na igreja, na Escola da Palavra, domingo de manhã, domingo à tarde, estudando aqui sistematicamente a Palavra de Deus. E também nós temos, durante a semana, nós temos as Segundas da Palavra, segunda-feira, toda segunda-feira, 20 horas. E o estudo também tem sido feito livro por livro. Nas Segundas da Palavra nós estamos conversando sobre o Antigo Testamento, falando sobre, nesse momento nós falamos sobre 1 Reis, e tem sido uma bênção também estudar os livros históricos do Antigo Testamento. Quinta-feira a gente tem também a Escola da Palavra com a professora Simone Xavier, que tem trabalhado com a gente, conversado sobre cristologia. Então, assim, nós temos oportunidade durante a semana de estudar a Palavra de Deus em diversas frentes, aí, diversas classes, mas que você possa aproveitar esse tempo. Então, o nosso desejo é que você aproveite esse tempo, além das pregações, das mensagens que são pregadas aos domingos e que são também publicadas novamente durante a semana, às terças e quartas-feiras, as mensagens são republicadas. E quinta-feira nós temos culto também com mensagem. Então, a gente procura, na nossa igreja, Igreja das Américas, buscar o alimento, a gente procura fornecer o alimento, apresentar aqui a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a gente, que nos sustenta, que nos faz crescer espiritualmente, que nos leva à maturidade, tá bom? Então, fez essas lembranças, então quero te convidar para estar presente, a participar, a interagir aqui com a gente na Escola da Palavra, em todas as oportunidades que são dadas aí, tá bom? Então vamos lá. Nós lemos aqui Efésios capítulo 1, de versículos 3 até o 14, então essa primeira parte aí que nós já tínhamos lido, repetimos a leitura, e eu já li, reli várias vezes, e não me canso de ler esse texto, porque ele é muito lindo, ele traz verdades profundas, maravilhosas, e é por isso que Paulo começa com um louvor. Eu me lembro, fazendo um paralelo aqui com a carta aos Romanos, Paulo desenvolve também na carta aos Romanos a doutrina. Então ele vai desenvolver no início, vai falar sobre a depravação total, sobre a condição do homem debaixo do pecado, condenado. Até o capítulo 13 ele vai falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois ele começa a desenvolver o tema da graça, da salvação pela graça, Romanos capítulo 4, a libertação do pecado. E ele vai culminar, essa apresentação do Evangelho lá no capítulo 11, terminando ali, concluindo a parte doutrinária. Paulo encerra, depois de falar sobre esse tema, que é o tema da eleição, o tema da salvação, que é a obra de Deus, que é da iniciativa de Deus. Paulo encerra lá no capítulo 33, essa parte doutrinária, na carta aos Romanos, falando: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Lá é interessante que Paulo desenvolve, na carta aos Romanos, Paulo desenvolve a doutrina e ele conclui com um louvor belíssimo, uma doxologia, uma exaltação de Deus, a profundidade da riqueza. É como se Paulo, diante daquele conteúdo maravilhoso, ele exclamasse: profundidade da riqueza. Que coisa linda, que coisa maravilhosa que são os conselhos de Deus, que coisa tremenda que é a vontade soberana de Deus, e como é que Deus opera de uma forma sobrenatural, de uma forma maravilhosa, que não é uma criação humana, que não é uma invenção do homem, mas é algo que vem do alto, é a salvação dos seus filhos, e ele exalta Deus por isso.
e ele reconhece que quem deu a Deus primeiro para que seja restituído? Quem foi o conselheiro de Deus? Quem ensinou a Deus? Parece um pouco daquela fala de Deus com Jó, lá no Antigo Testamento, quando Deus pergunta para Jó: onde que você estava, Jó? Quando eu lancei os fundamentos do universo, da terra, quando eu fiz todas as coisas, onde que você estava, né? Quem é o homem para contender com Deus? Quem é o homem para discutir com Deus e atribuir a Deus algum tipo de injustiça? Essa é a pergunta. Então, Paulo, aqui na carta aos Efésios, antes de apresentar a profundidade da riqueza da doutrina, ele já começa em louvor, em adoração, com esse hino de louvor aqui, à Trindade por sua obra de salvação. Você vai entender aqui nesse capítulo 1 de Efésios, nesse louvor de Paulo, nesse cântico de adoração que Paulo desenvolve aqui dos versículos 3 até 14, daria para fazer uma música aqui para a gente cantar na igreja, porque Paulo descreve a obra trinitária de salvação, e assim ele exalta o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por aquilo que desde a eternidade a Santíssima Trindade concebeu, planejou e executou no tempo certo, no tempo determinado. Nós vimos aqui, né, na plenitude do tempo, né, a referência que Paulo faz aqui no versículo 10, de convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Então, dentro, você vai ver que começa na eternidade, antes da fundação do mundo, aqui no versículo 4, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, mas no devido tempo, na história, tudo converge para Cristo. Tudo converge para Cristo, por quê? Porque toda obra de salvação, o decreto de Deus quanto à salvação, é cumprido em Cristo Jesus. E é nele que nós somos salvos, e é nele que nós somos escolhidos, e é nele que nós somos feitos para o louvor da glória, da graça de Deus. Então, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que Paulo começa essa parte apresentando ao mesmo tempo o louvor e a doutrina. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Veja que eu já conversei sobre isso, já falei sobre o versículo 3, e a gente vai entender que essa expressão em Cristo Jesus, ela se repete aqui pelo menos umas 11 vezes, né? A chave aqui do texto é essa expressão em Cristo. Em Cristo. Ele vai se repetir aqui por mais ou menos umas 11 vezes, precisamente 11 vezes, dentro dessa passagem, mostrando que a nossa vida está em Cristo. Né? Sem Cristo, né? Sem considerar Cristo a nossa vida, não há razão da nossa existência. Você não vai entender o seu propósito de vida, você não vai entender a realidade. Você tá lendo aqui uma carta que foi escrita por Paulo quando ele estava na prisão. Paulo escreve diretamente da prisão. E isso significa que, onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a condição circunstancial que nós estejamos vivendo, antes de tudo, Paulo diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, ou seja, nós estamos acima, nós estamos com as nossas vidas erguidas acima das coisas passageiras desse mundo. E além disso, estando nós em Cristo, né, a nossa existência, a nossa vida está guardada, assegurada, preservada por Ele no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria lembrar também que a gente dividiu esse capítulo 1 em 3 partes, né, desses versículos 3 até 14, nós dividimos em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 3 a 6, que tratam daquilo que o Pai fez. Então ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é a bênção de Deus, essa bênção plena de Deus para nós. Ele nos tem abençoado com toda a sorte, com todo tipo, com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, ou bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, isso abrange tanto aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual, quanto aquilo que nós necessitamos também para a nossa vida física, material, para a nossa existência como um todo.
A salvação é do homem integral. A salvação envolve o homem integral, nossa vida, né, nossa alma e nosso corpo. Então, tudo isso foi providenciado pelo Senhor para a nossa salvação, segundo a sua vontade. Agora, lá dos versículos 6 a 12, né, adiante, do 7 até o 12, versículos 7 a 12, nós temos a obra do Filho. O que fez o Filho, né? Qual é a ação, a operação do Filho no plano de salvação. E lá na parte final dos versículos 13 e 14, nós temos a ação do Espírito Santo para com a sua igreja, para com os seus escolhidos. Uma outra consideração que eu queria fazer também aqui no livro de Hernandes, do reverendo Hernandes Dias Lopes, né, que tem esse comentário de Efésios também muito interessante. O livro é bem rico, já citei aqui o livro do reverendo Hernandes, porque ele cita várias fontes, ele acaba citando vários autores. E você vai identificar, você lê um livro de determinado autor, ele está citando aqui. Ou seja, ele fez uma boa pesquisa e cita diversas fontes, o que nos ajuda também até sintetizando, simplificando a pesquisa. Mas o reverendo Hernandes, ele coloca também uma perspectiva temporal. Quando ele aborda esse texto, ao comentar o texto, ele dá uma perspectiva temporal, passado, presente, futuro. É possível fazer também essa abordagem. Então, a divisão pode ser do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ela pode ser feita passado, presente e futuro, ou seja, na primeira parte aqui, desde antes da fundação do mundo, né, que pra gente é passado, mas para Deus está na eternidade, né? Para Deus não existe tempo, porque Deus é eterno, mas na nossa relação, na nossa linha do tempo, antes da fundação do mundo, para a gente é passado, antes de o mundo existir. E a obra do Filho e a obra do Espírito Santo, a obra do Filho atual e a obra do Espírito Santo, que é atual e futura também. Quando ele coloca que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós hoje, que é o selo, como Paulo coloca, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ele é o penhor, a garantia da nossa herança, até que venha o Senhor resgatá-lo. Então, esse texto também aponta, além dessa obra trinitária, essa relação de passado, presente e futuro, no que Deus tem feito, no que Deus vai fazer, o que Deus já fez, tem feito e vai fazer nas nossas vidas. Mas vamos ao versículo 4, eu queria caminhar um pouquinho mais aqui, a partir do versículo 4, falando sobre a obra do Pai, quando ele diz que, assim como, no versículo 4, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Tá? Eu queria parar só nesse pontinho aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Tá? Eu sei que existem pessoas que têm um verdadeiro bloqueio, tem um gatilho que quando escutam a palavra eleição, elas bloqueiam. Tá? Eu sei disso porque a gente sabe que o pensamento dominante hoje, não vou dizer no mundo, mas até no meio evangélico, tem uma verdadeira ojeriza ao entendimento da questão da eleição e da predestinação. Né? E eu quero deixar claro aqui, desde logo, né, que nosso objetivo não é atacar ninguém, falar de ninguém, mas é falar da fé cristã, da palavra de Deus, da fé reformada. Essa é a nossa linha. Então, primeiro ponto, a eleição é bíblica. Primeiro ponto, o termo eleição é um termo bíblico. Você vai encontrar eleição não só aqui em Efésios, mas em outras passagens também. E a tradução não foi errada, a tradução está correta, é eleição no sentido de escolher mesmo. O problema é que nós partimos de um ponto de vista muitas vezes equivocado. Eu digo nós porque já pensei também dessa maneira em outros tempos, mas a gente sempre quer partir, ao analisar essa questão da eleição e da predestinação, a gente sempre quer partir do ponto de vista humano. Já percebeu que quem fala mal da eleição, quem não aceita a eleição, que está na Bíblia, que é um termo e é uma doutrina bíblica, né? Nós não podemos, você não pode pegar um estilete e cortar essa parte da sua Bíblia e tirar essa palavra.
Está na Bíblia a palavra eleição. Assim como nos escolheu nele. Então, se você acredita que Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, no versículo 3, olha a ligação do versículo 4. Assim como. Então, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, assim como, ou seja, ele está fazendo uma ligação da primeira parte, e a gente não pode isolar o texto bíblico, a gente tem que ter esse princípio, esse cuidado. Uma vez eu escutei aí um determinado senhor dizendo que com um versículo ele derrubaria a doutrina da eleição e da predestinação. Ninguém derruba uma doutrina que é bíblica com um versículo. Na verdade, quando a gente pega um versículo isolado, a gente acaba criando um pretexto. Então, a nossa linha, nosso propósito é, dentro do texto bíblico, entender o que o contexto está dizendo, juntando também com outras passagens que vão explicar e vão lançar luz sobre esse mesmo texto. Então, não existe isso de com um versículo você derrubar uma doutrina. Não existe. Já começa equivocado. Quem usa um versículo isolado cria um pretexto para sair daquilo que a Bíblia está dizendo e para justificar a sua visão equivocada. Eu queria que você lesse comigo aqui eu separei alguns documentos importantes, e aí eu queria rapidamente fazer menção aqui. Primeiro, a Confissão de Fé de Westminster, que a gente estudou exaustivamente já, né, durante o ano passado e esse ano também nós fizemos um estudo exaustivo. Você tem aí no canal da igreja os símbolos de fé, e nós estudamos e falamos sobre a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos de Westminster. O capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster trata dos eternos decretos de Deus. Então, eu vou fazer uma rápida revisão aqui, porque o texto é muito direto, é muito preciso sobre o tema. Então, quando a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, fala dos eternos decretos de Deus, no parágrafo 5, o texto diz o seguinte: segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, beneplácito está aqui no texto bíblico, aqui no versículo 5, e aqui na Confissão de Fé é repetida essa expressão, beneplácito. Beneplácito significa o bom prazer, tá? Beneplácito, bene, bem, bom, plácito, prazer. Então, o bom prazer da sua vontade. É isso que significa a expressão. Talvez soe um pouco estranho, né, para um português moderno, mas beneplácito é o bom prazer da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. Ou seja, não é uma coisa que Deus fez obrigado, não é uma coisa que Deus fez tolhido, mas é uma coisa que Deus fez de bom grado, de bom prazer, se satisfazendo naquilo que ele estava fazendo, se realizando, né, e se deleitando na sua própria obra. Mas voltando aqui à confissão, ele diz, segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que o mundo fosse criado. Nós lemos isso, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, aqui na Confissão de Fé, continua dizendo, Deus escolheu em Cristo, Confissão de Fé de Westminster, capítulo 3, parágrafo 5, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens e as mulheres, é claro, que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Então veja que o ponto de vista que nós devemos encarar essa doutrina não é o ponto de vista humano. O grande erro, o grande equívoco na falsa compreensão, na errada compreensão dessa doutrina bíblica é que as pessoas começam a tentar entendê-la do ponto de vista humano e não do ponto de vista divino. E Paulo está dizendo que Deus, o Pai. Então, Paulo não começa a expor a doutrina, aqui em Efésios, falando do nosso ponto de vista. Mas ele diz, bendito o Deus e Pai, versículo 3,
que nos escolheu nele, versículo 4, nos escolheu em Cristo, no versículo 4, antes da fundação do mundo. Então, aqui, para a gente compreender essa doutrina gloriosa, a gente precisa entender os decretos de Deus, os eternos decretos de Deus. Mas, Marcelo, como é que você sabe os decretos de Deus se você não estava lá antes da fundação do mundo? Boa pergunta. Eu não sei os decretos de Deus, mas a Bíblia, a palavra de Deus, registra isso. Então, o que a gente está conversando aqui está sendo extraído da palavra de Deus. Então, aqui em Efésios, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E a gente vai entender essa escolha com base no decreto de Deus, não com base no livre-arbítrio humano, não com base nas boas obras humanas, não com base, né, numa fé que Deus teria visto. Ah, Deus viu que você teria fé, por isso que ele te escolheu. Não. A fé é dom de Deus. Às vezes dá vontade de quebrar a ordem aqui, falar do capítulo 2, mas eu não vou cair nessa tentação. Mas você pode ler o capítulo 2, no versículo 8, quando ele diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto é pronome relativo, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto o quê? Isto a fé, isto a salvação, a graça. Sois salvos mediante a graça, pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, Paulo deixa claro que a salvação é dada por graça, mediante a fé. Isso é dom de Deus. Não havia uma fé pré-existente em nós que Deus teria enxergado para nos escolher. Não havia uma boa obra em nós que Deus teria previsto, né, na sua presciência para nos escolher. Não, ele escolhe por sua livre graça. Ele escolhe porque, no seu beneplácito, no seu bom prazer, da sua vontade, ele quis salvar pecadores. E para a gente entender isso, né, primeiro, partindo dos decretos de Deus, nós temos que entender que todos os homens são pecadores. Todos nós somos pecadores. Somos pecadores e somos incapazes por nós mesmos de alcançarmos qualquer favor, qualquer tipo de benesse da parte de Deus. Então, eu acredito que mesmo que a gente não consiga compreender perfeitamente, e é verdadeira essa falta de compreensão, e é legítima, né? Ninguém vai compreender completamente os decretos de Deus. Ninguém vai conseguir compreender completamente o mistério da eleição e da predestinação. Ninguém nessa terra vai alcançar a compreensão perfeita. Mas, mesmo que a gente não tenha a compreensão perfeita, a gente tem que entender que está na palavra de Deus e crer nessa palavra. E, como eu falei, partir do ponto de vista correto, que é o ponto de vista divino. E é isso que Paulo está expondo aqui. E é isso que a confissão de fé de Westminster mostra para a gente aqui no capítulo 3, porque segundo a sua vontade. Então não foi por nossas obras, ou por nossa perseverança, ou por nossa fé pré-existente, que Deus teria visto lá antes, não. Foi porque ele, antes da fundação do mundo, quis salvar da massa de pecadores. Deus decretou a salvação, né? E ele escolheu para a salvação. Se Deus não tivesse escolhido, ninguém se salvaria. A verdade é essa. A gente, às vezes, quer julgar a Deus, né? A nossa tendência é julgar. Ah, Deus é injusto, por que ele não salva todo mundo, então? Se ele tem poder, se ele é Deus, por que ele não salva todo mundo? Porque ao mesmo tempo em que Deus escolhe para a salvação, ele rejeita outros e os deixa nos seus pecados. É verdade. Porque se há salvação dos eleitos, os demais que não são salvos foram deixados nos seus próprios pecados. É verdade. É essa a conclusão que você vai chegar à luz da Bíblia. Agora, não há injustiça da parte de Deus, não se pode falar em injustiça da parte de Deus, sabe por quê? Porque se Deus não salvasse uma parte, todos se perderiam. A verdade é essa. Porque dessa massa de pecadores, né, depois da queda, depois de Adão, a massa de pecadores, né? E você vai ver isso no capítulo 2, a tentação é grande, né, irmãos? Capítulo 2, Paulo diz assim: ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Ele está dizendo que nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo. Nós estávamos mortos, mas ele nos deu vida.
A pergunta é, será que o morto consegue fazer alguma coisa? O morto consegue tomar uma decisão? Então, quando ele reflete esse nosso estado, né, lá no versículo 5, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Então, você tem que fazer esse paralelo para entender que nós, estando mortos em delitos e pecados, o salário do pecado é a morte. Se Deus não decidisse salvar nenhum desses mortos, nenhum desses pecadores como nós, nenhum de nós seria salvo. Na verdade, a livre graça de Deus, o ato de Deus de salvar, é que fez a diferença e que nos levou para Ele. Porque nós, por nós mesmos, não teríamos e não temos essa capacidade de escolher a salvação, de escolher a Deus. Eu digo isso de experiência própria, né? Se dependesse de mim, eu jamais teria escolhido a Deus. Mas graças a Deus, porque não fui eu que escolhi a Deus, mas Deus me escolheu, assim como escolheu você. E Jesus disse isso para os discípulos, né? Quando ele diz assim, olha, não fostes vós que me escolhestes, antes eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus fala isso no contexto da videira, quando ele fala sobre a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele diz que nós fomos enxertados na videira, nós somos ramos enxertados na videira. É muito lindo você entender isso, porque o ramo não se enxerta sozinho. O ramo não se enxerta sozinho na videira, mas é o dono da videira, né, o agricultor, é quem faz esse enxerto. E nós somos enxertados pela graça, pelo amor de Deus. E vamos fazer mais um comentário aqui na Confissão de Fé, mas eu trouxe outros textos aqui que eu queria que você tivesse aí. Eu vou pedir a Cássia para colocar aí colocar o link aí dos documentos, que eu queria que você lesse aí no dever de casa outras confissões de fé também, que são importantes, que eu vou citar aqui na sequência. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ainda no capítulo 3, no parágrafo 6, diz assim, olha, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou o quê? Todos os meios conducentes para esse fim. Então, Deus que determina os fins, também determina os meios. Deus que determina a salvação, também determina todos os meios conducentes à salvação. Então, veja, um dia alguém pregou o evangelho para você. Eu gosto muito da história de Agostinho de Hipona, né? Agostinho de Hipona era um devasso, era um homem mesmo chafurdando do pecado. Você conhece a história lá de Agostinho nas suas Confissões. Agostinho vivendo ali uma vida totalmente longe dos caminhos de Deus. Um determinado dia, ele ali pensando, meditando, ele escutou uma voz de uma criança que dizia, pega e lê, uma criança brincando. Num jardim, talvez, né? Pega e lê, pega e lê. E aí ele pega e lê o texto. E o texto bíblico de Paulo aos Romanos foi usado por Deus para atingir o coração de Agostinho em cheio. E assim ele foi ali convertido pelo Espírito Santo. Então, a gente vê que Deus faz das maneiras mais diferentes, né, conforme a vontade dele. Mas a verdade é que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação da palavra de Deus. Então, um dia você ouviu a mensagem, um dia você ouviu a pregação do evangelho, porque Deus providenciou os meios para isso. Deus providencia os meios conducentes para a salvação. Então ele diz, os que portanto são eleitos, olha aquela referência que eu fiz há pouco, os que portanto são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo. Pelo seu Espírito que opera no devido tempo, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder por meio da fé salvadora. Essa ação poderosa de Deus, veja, Deus faz o trabalho completo, irmãos. Deus
ao mesmo tempo em que ele, desde antes da fundação do mundo, ele fez essa escolha, ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E Deus, assim também, no seu decreto, ele pré-ordenou os meios conducentes à salvação, de modo que, de alguma maneira, a palavra de Deus chegou até nós. Né? Você vai ver que eu tenho ouvido testemunhos, eu tenho um casal de amigos que eles são missionários há muito, muito tempo, eles têm trabalhado em lugares difíceis, lugares proibidos, lugares em que o evangelho é perseguido, e eles têm, sempre que a gente conversa, né, assim, tem sido muito edificante o testemunho que eles têm trazido desses lugares. São missionários há mais de 30 anos no campo e trabalhando em lugares que são realmente, eu não vou citar aqui, nem nome, nem onde, mas lugares difíceis. E eles contam pra gente que alguns, né, têm sido convertidos, muitos têm sido convertidos através de sonhos. Jesus Cristo tem aparecido em sonho e falado com eles. Jesus Cristo tem aparecido em sonho e falado com eles, se apresentado a eles, de maneira que, depois de terem esse sonho, eles vão procurar o Evangelho. Então, para a gente entender como é que Deus opera, mesmo que haja perseguição, resistência, mesmo que haja proibição, Deus tem feito a obra e tem salvado. Então, isso é o quê? Como é que a gente explica isso? Que Deus, Jesus Cristo, aparece em sonho e fala, e essas pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Como entender a conversão de Agostinho e de outros, de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso que saiu em perseguição aos cristãos e na estrada de Damasco ele tem um encontro com Cristo. E ele, ao cair em terra, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Cristo, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele tem aquela conversão dramática e outros mais. E eu posso testemunhar da minha própria vida e você pode testemunhar da sua vida. Você sabe quem você era, de onde você veio, você sabe da sua condição antes de conhecer a Cristo. Então, quando nós nos deparamos com essa doutrina maravilhosa, irmãos, só nos resta nós cairmos de joelhos e falarmos como Paulo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem nos abençoado com toda a sorte e bênção espiritual, assim como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, o raciocínio, o pensamento aqui é um só. Então, só nos resta bem dizer a Deus, dar graça a Deus e dizer o seguinte: olha, Senhor, eu não entendo, eu não compreendo essa doutrina, mas eu te dou graças, Senhor. Por quê? Porque eu fui alcançado por essa graça. Eu não compreendo muito bem essa questão, Senhor. Talvez eu nunca compreenda na minha vida, mas, Senhor, muito obrigado por essa graça maravilhosa. Porque eu não tinha condições de me salvar, eu não tinha condições de te alcançar, eu não tinha condições, pelos meus pecados, morto nos meus delitos e pecados, eu não tinha condição de encontrar Cristo, de buscá-lo. Morto, não busca nada. Então, morto no meu pecado, eu não tinha condição de chegar a Deus, mas Ele veio a mim, Ele veio até você, Ele veio a nós, porque desde antes da fundação do mundo houve esse decreto de salvação. Eu queria trazer outro texto histórico para vocês, que é a Segunda Confissão Helvética, tá? A Segunda Confissão Helvética foi elaborada em 1562. Helvético, né, tem a ver com Suíça, né? A Confederação Helvética. Então, esse texto da Segunda Confissão Helvética, que eu admiro muito, eu gosto muito desse texto, né, a gente já falou sobre isso, né? Existem várias confissões reformadas e eu recomendo que você estude as confissões de fé, estude as confissões reformadas, você vai ganhar muito, vai crescer muito com essa leitura. E a Segunda Confissão Helvética, elaborada em 1562 por Heinrich Bullinger, né? Heinrich Bullinger, foi publicada em 1566 por Frederico III da Palatina e foi adotada pelas igrejas reformadas da Suíça, da França, da Escócia, da Hungria, da Polônia e de outras nações. Então, ela é uma das confissões reformadas, ela é do século XVI, 1562, né, publicada em 1566 e redigida por Bullinger.
E eu quero que você, né, depois aí em casa você vai fazer a leitura, mas eu quero registrar aqui o capítulo 10, tá? O capítulo 10 da segunda confissão helvética. Ele fala da predestinação de Deus e da eleição dos santos, tá? Então, veja só o que diz a segunda confissão helvética. Deus nos elegeu pela graça. Estamos falando sobre isso, né? Então, olha, Deus nos elegeu pela graça. Entenda, a gente tem que partir do ponto de vista de Deus. Para compreender, para ficar em paz com esse tema, com essa doutrina, nós precisamos enxergar, através da palavra de Deus, o ponto de vista divino e não humano. Toda vez que nós partimos do ponto de vista humano, nós vamos falhar, nós vamos atribuir injustiça a Deus. Se nós partimos do nosso ponto de vista humano, de pecador, nós vamos dizer que Deus é injusto. Deus é injusto porque ele salva uns e não salva outro. Por que ele não salva todo mundo? Deus é injusto. Esse é o ponto de vista humano. Do ponto de vista divino, Deus nos elegeu pela graça. Deus, desde a eternidade, diz aqui o capítulo 10 da segunda confissão helvética, Deus, desde a eternidade, livremente e movido apenas pela sua graça, sem qualquer respeito humano, predestinou ou elegeu os santos que ele quer salvar em Cristo, segundo a palavra do apóstolo. Aí ele está citando aqui Efésios 1,4. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. E de novo, falando de 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10. Confere aí depois. 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10, que diz assim: ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, Efésios 1,4. Ele nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. Vocação é chamado, não é verdade? Não segundo as nossas obras. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 1, versículos 9 e 10. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, que nós acabamos de ler aqui. Então veja só, Deus nos elegeu pela graça. Segundo ponto aqui do capítulo 10 da segunda confissão helvética, somos eleitos ou predestinados em Cristo. Então esse é o outro ponto fundamental. Quando Paulo escreve aqui aos Efésios, e outros textos também que a gente vai citar aqui, tudo é feito em Cristo. Tudo é feito em Cristo. Nós não podemos perder isso de vista. Por isso que eu falei que essa expressão em Cristo é a chave para a compreensão. Ele nos escolheu em Cristo. Aqui está no versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Sabe o que significa? Que o agente da salvação, o agente da eleição é Cristo. Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu em Cristo. Então, quando nós falamos sobre essa doutrina maravilhosa, gloriosa, nós temos que entender que nós, se somos escolhidos, se somos predestinados, isso é em Cristo que acontece. Portanto, não foi sem medo, embora não por qualquer mérito nosso, mas em Cristo e por causa de Cristo que Deus nos elegeu. Veja, não foi por mérito nosso, mas em Cristo e por causa de Cristo que Deus nos elegeu, para que aqueles que agora se encontram enxertados em Cristo, lembra da metáfora da videira, aqueles que agora se encontram enxertados em Cristo, pela fé, também sejam eleitos, mas sejam rejeitados aqueles que estão fora de Cristo, segundo a palavra do apóstolo, né? Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, Paulo exortando aqui a igreja de Corinto, ele fala sobre isso. Examinem-se, se vocês estão em Cristo mesmo, se vocês estão na fé mesmo, se Cristo está em vocês mesmo. Então, somos eleitos em Cristo. Terceiro, somos eleitos para um fim determinado. Veja só, Paulo diz aqui em Efésios 1,4 que ele nos escolheu
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Então, somos eleitos para um fim determinado. Eu queria falar um pouco sobre isso, né? Duas palavras aqui, santos e irrepreensíveis. Você lembra que lá no início da carta, eu já comentei sobre isso, lá no versículo, lá na saudação, lá no versículo 1 do capítulo 1, Paulo se refere aos efésios, aos destinatários, como santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Então, o que é santo? O que é ser santo? Ser santo, no texto bíblico, significa ser separado. Santo aqui é separado, agios. Agios é a palavra usada por Paulo aqui no versículo 4. Agios, separados. Ou seja, separados do pecado, separados do mundo, separados das trevas. Então, e irrepreensíveis, né? Aqui a palavra irrepreensíveis é amomos. Amomos. O que isso significa, né? Ela indica, né, quando a expressão usada por Paulo aqui, irrepreensíveis, você pensa naquele cordeiro que era sacrificado. O animal que era sacrificado no Antigo Testamento, ele tinha que ser sem mácula, sem defeito. Lá no Levítico, se você voltar no Antigo Testamento, no Levítico, você vai ver que o sacrifício, Deus não aceitava animal defeituoso, era proibido. Né? O israelita, o povo de Israel, eles não poderiam oferecer, né, pegar ali do rebanho um animal machucado, um animal maculado para oferecer. Não, o sacrifício era sem mácula, era sem defeito. E a expressão que Paulo usa aqui é exatamente essa. Irrepreensíveis, você pode traduzir por sem mácula. E sabe o que significa? Que eu e você somos escolhidos para sermos, né, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como Paulo se refere em Romanos, no capítulo 12. Ele diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo, então, quando ele usa a expressão irrepreensíveis, ele quer dizer que eu e você fomos eleitos para sermos santos, separados e sem mácula. Ou seja, o sacrifício que é apresentado a Deus. Né? Se você fizer o paralelo com Romanos capítulo 6, Paulo diz assim, olha, não ofereçam mais os seus corpos como instrumentos do pecado, mas ofereçam-se como ressuscitados dentre os mortos, os vossos corpos, né, para Deus, como vivos, né, e ele vai arrematar isso lá no capítulo 12, quando ele vai falar do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, esse é o motivo, esse é o propósito. Então, esse é um outro ponto fundamental. As pessoas criticam a eleição, as pessoas falam mal da eleição porque elas não entendem o propósito, o fim determinado. Então, fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, somos eleitos para um fim determinado. Os santos são eleitos em Cristo por Deus para um fim determinado. Diz a segunda confissão helvética, agora o terceiro ponto aqui do capítulo 10, terceiro parágrafo do capítulo 10, que o apóstolo esclarece quando ele diz, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça. Isso você vai encontrar aqui no versículo 6, quando ele vai falar, né, ele vai falar que ele nos predestinou para sermos, primeiro, elegeu para sermos santos e irrepreensíveis, nos predestinou para a adoção de filhos. Então, como eu falei, o texto é riquíssimo, né? Somos eleitos para a santidade, somos eleitos para sermos sem mácula, irrepreensíveis. Então, um ponto que nós devemos anotar aí, que é importante, é que a eleição não é uma licença para pecar. Sabe o que as pessoas dizem muitas vezes? Então quer dizer que se eu sou eleito, não importa o que eu vou fazer mesmo, Deus vai me salvar de qualquer maneira, então vou viver como eu quiser. Quem pensa desse jeito, repito, está partindo do ponto de vista errado. Né? O ponto de vista divino não está sendo aqui compreendido. Porque quem pensa desse jeito não sabe o que é eleição. Nós somos eleitos para sermos santos
e irrepreensíveis. Somos eleitos para a santidade. Somos eleitos para viver uma vida sem mácula, para sermos esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, que é a nossa própria vida. Então, a eleição é para um propósito determinado, para um fim determinado. Não é uma coisa, não é um fim em si mesmo, mas é um fim para a glória de Deus. E é importante que Paulo diz que, né, nós fomos escolhidos para esse fim, sermos santos. Duvide da sua eleição se você não tem desejo pela santidade. Duvide dessa eleição se você não busca viver uma vida de santidade diante de Deus. Duvide dessa eleição se você não busca ser irrepreensível, sem mácula. Duvide dessa eleição se você se alegra com o pecado. Aquele que é chamado por Deus, aquele que é eleito do Senhor, ele não vive de forma licenciosa, ele não vive de forma, né, ele não vai contemporizar com o pecado, ele vai rejeitar o pecado, porque ele é eleito para a santidade, ele é eleito para ser irrepreensível. Então, muito cuidado com aquele que diz que é eleito, mas vive uma vida de pecado. Deus não nos chamou para o pecado, Deus não nos escolheu para ficarmos mortos em delitos e pecados. Pelo contrário, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas antes disso, ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. E o texto, né, continua, né, dizendo o seguinte, deixa eu só voltar aqui para o texto de Efésios, né? Então, ele diz, e em amor, veja como é que o texto é ligado. Versículo 3, nós vimos que ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. O bênção espiritual em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, nos escolheu como? Escolheu em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. São essas as perguntas que nós temos que fazer ao texto. Né? Quem, né? Ele diz, nos escolheu. Quem? Escolheu quem? Escolheu os seus eleitos, os seus filhos, aqueles que são salvos. Ainda no texto, no versículo 5, ele diz, e nos predestinou para ele. Veja, se você cria um objeto, então aqui, olha, esse mouse aqui, tá vendo? Quando o engenheiro, o projetista, né, quando alguém desenhou esse mouse, fez aqui os chips aqui, fez aqui o circuito eletrônico aqui, né, desenhou. Ele fez isso aqui para um propósito. Para que serve isso aqui? Isso aqui, Marcelo, é um mouse. Ele serve para você, né, usar aqui no computador, para você, né, interagir ali com o equipamento, é verdade. Eu vou pegar esse mouse aqui e vou usar como peso de papel. Vou colocar ele aqui na mesa como peso de papel. Eu vou usar esse mouse aqui para jogar, para arremessar. Não. Se esse objeto ele foi feito com um propósito, e aí aqui a gente tem que compreender mais uma vez, né, a expressão predestinação, ele nos predestinou, mais uma vez vem a ideia de finalidade. Ele nos predestinou para ele. Leia aí o versículo 5. Ele, em amor, veja, a salvação é pela graça, em amor nos predestinou para ele. Ou seja, o que significa predestinação? A palavra predestinação, e ela vai se repetir em algumas outras partes no Novo Testamento, nos escritos de Paulo, ela vai aparecer, essa expressão vai aparecer em outros momentos também, ela diz respeito a uma finalidade, a um destino pré-determinado. Então, assim como a gente faz aqui, olha, isso aqui é um controle remoto, tá vendo? É um controle remoto. Quem fez esse controle remoto fez esse objeto para ele ser um controle remoto. Eu estou dizendo aqui uma obviedade, né? Quem fez esse livro, fez ele para ser um livro para ser lido. Então, a Bíblia é para ser lida, não é verdade? Então, quem fez esse óculos para... Eu estou fazendo exemplos aqui bem óbvios, né? Fez o óculos para que uma pessoa que precise dele possa enxergar. O versículo 5 diz que ele nos predestinou, em amor, ele nos predestinou para ele. Em amor, ele nos predestinou para ele. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele.
e em amor nos predestinou para Ele. Para quê? Predestinou para quê? Para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. E aqui vem uma questão importante, né? Tá marcando as palavras-chave aí? Não tire eleição e predestinação do contexto. É por isso que eu falei, né? Um senhor uma vez aí apareceu dizendo que com um versículo derrubaria essa doutrina. Não derruba não, meu senhor. Por quê? Porque essa doutrina é a palavra de Deus, ela está na palavra de Deus. Só se você tirar esses textos da palavra. E aí você realmente vai tirar o sentido. Mas o sentido é, você tem eleição, predestinação, adoção. Então você está dentro de um contexto que é a soteriologia, a salvação, que é algo que, né, o estudo da salvação, que é algo providenciado por Deus. A salvação é providenciada por Deus. E aqui ele diz que ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos. Eu vou perguntar para vocês, vou perguntar aqui fazer uma pergunta novamente, uma pergunta óbvia, né? Como é que funciona a adoção no Brasil? Alguém é obrigado a adotar? Alguém é obrigado a adotar? Quem escolhe é o adotante ou o adotado? Vou fazer a pergunta de novo. Alguém é obrigado a adotar? Vamos pegar o exemplo aqui do Brasil, né? Lei brasileira, adoção no Brasil. E no mundo é assim também. Alguém é obrigado a adotar? Segundo, quem escolhe adotar é o adotante ou o adotado? Essa é a segunda pergunta. Eu posso dizer isso de experiência própria porque eu fui adotado. Eu tenho essa experiência na minha vida, eu fui adotado. Então, não fui eu que busquei alguém para me adotar, eu fui adotado. Então, isso é maravilhoso porque quem adota é que escolhe. Quem adota é que escolhe a criança que vai ser adotada, a pessoa que vai ser adotada. Então, não o contrário. Não, eu não adoto a Deus, mas Deus me adota para ser o seu filho. E aí é interessante a linguagem de Paulo usada aqui, porque lá no cenário jurídico romano, e Paulo conhecia, né, muito bem isso, porque ele era cidadão romano, existia ali o pater familiae, o pai de família, né, ele tinha esse poder. Então ele tinha os filhos naturais e ele tinha o poder sobre a vida e a morte dos filhos. Mas ele podia adotar. E quando o pater familiae, o pai de família, adotava alguém, essa pessoa adotada recebia todas as prerrogativas do seu como filho. Era filho, adotado, mas era filho, mesmo que não fosse um filho natural. E é interessante que o apóstolo Paulo usa essa expressão para a gente entender o que Deus fez com a gente. Ele nos adotou, ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer da sua vontade, o beneplácito da sua vontade. Então veja só, a adoção faz parte desse plano salvífico. E aí você entende, né, o contexto da escolha. Então ele nos escolheu antes da fundação do mundo, não por nossas obras e méritos, não por nossa fé pré-existente, ou que ele teria antevisto a nossa fé, a nossa perseverança, mas por ato de pura graça. Da massa de pecadores da humanidade, dessa massa de pecadores depois de Adão, Deus escolheu salvar. Desde antes da fundação do mundo, Deus já decretou a salvação. E ele também decretou os meios conducentes à salvação. E quando se fala de eleição e predestinação, a gente tem que compreender que isso tudo tem um propósito, uma razão de ser, tem um fim determinado por Deus. E o fim determinado por Deus é sermos santos e irrepreensíveis, sermos adotados como filhos de Deus. E aí eu lembro da metáfora da videira, né? O agricultor enxerta na videira os ramos. Jesus diz assim, olha, vocês são os ramos, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Ele está falando desse plano de adoção. Nós somos adotados. Eu vou falar um pouco mais sobre isso na sequência do estudo, e a gente já está chegando aqui no limite do tempo, 1 hora já de estudo, mas eu queria que você guardasse esses conceitos aqui iniciais, tá? Eu repito, o tema é riquíssimo.
E eu queria fazer aqui, deixar uma última palavra. Eu vou parar por aqui, já o nosso tempo está esgotado. Mas eu queria dar uma última palavra aqui, para você que tem dificuldade com essas questões, né? Talvez você tenha entrado aqui no estudo. Eu sei que tem a turma que está sempre acompanhando aqui, que é uma bênção, que tem, né, nos acompanhado cada domingo, cada semana. Mas talvez você tenha chegado aqui no canal da Igreja das Américas, né, aparentemente ao acaso, zapeando aí no YouTube. Você chegou aqui nesse canal e aí você, a princípio, ouviu falar sobre esse tema, né? Eu falei que há pessoas que têm um gatilho, um bloqueio. Ouviu a palavra eleição, predestinação, já bloqueia. Mas eu quero dizer para você primeiro, com muito respeito, eleição está na Bíblia, predestinação está na Bíblia. Para nós entendermos isso, nós temos que partir do ponto de vista de Deus, e não do ponto de vista humano. A gente tem que olhar como Paulo está dizendo. Deus, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual. E assim ele nos escolheu nele, em Cristo, nos adotou nele. Ele diz aqui no versículo 5, né? Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Nos predestinou para ele. Então, com muito respeito, com muito carinho, quero dizer o seguinte, né? E a gente vai continuar no próximo encontro, eu vou continuar falando sobre isso aqui, porque é a passagem que a gente está estudando. Com muito respeito, com muito carinho, né? Vamos estudar, vamos ler a palavra, vamos juntos ler a palavra. Eu quero te convidar para esse desafio, para a gente ler a palavra. E através da palavra de Deus, né, aquilo que Deus quis revelar para a gente possa compreender. E mesmo que a gente não compreenda, como eu não compreendo, os teólogos não compreendem perfeitamente, ninguém tem essa compreensão, porque ninguém estava lá, humanamente falando, né, antes da fundação do mundo, para saber o que a Santíssima Trindade planejou. Mas pela fé, pela palavra de Deus, nós cremos que essa palavra chegou até nós. E o que Deus quis mostrar para a gente é suficiente. Então, o grande desafio é que a gente não se aproxime desses temas com uma curiosidade, de uma forma inquisitiva, julgando Deus. Mas, muito pelo contrário, que a gente compreenda que o Evangelho humilha o homem. O grande problema do Evangelho é esse. O grande problema do Evangelho é esse. É por isso que o Evangelho nunca vai ser popular. O Evangelho nunca vai ser popular. A Igreja de Cristo nunca vai ser popular. Por quê? Porque o Evangelho humilha o homem. O Evangelho, a verdade da palavra de Deus, mostra que todos nós somos pecadores e irremediavelmente perdidos em nós mesmos. Paulo vai dizer aqui no capítulo 2 de Efésios: nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, triplamente escravizados, triplamente mortos, né? Andando segundo o curso desse mundo, segundo o diabo e segundo o espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos, por natureza, filhos da ira. Paulo vai falar no capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, diz lá no versículo 5, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quero terminar com essa palavra de encorajamento, que Deus assim desbloqueie qualquer tipo de resistência com essa doutrina maravilhosa, que faz parte do plano de Deus para a gente. E que a gente não tenha nenhum orgulho, pelo contrário, a graça nos humilha. A graça não permite que o nosso coração se orgulhe e se inflame, porque nós sabemos que nós não temos mérito algum. Nós sabemos que a ação de Deus, soberana, o seu decreto eterno, o seu plano de salvação, através de Cristo Jesus, esse plano trinitário, ele veio até nós. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. E nós somos alcançados pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, que nessa hora, eu vou terminar por aqui, mas que nessa hora a gente possa guardar essas palavras, guardar a palavra de Deus no nosso coração. E mesmo que a gente não entenda, que a gente humildemente,
Mesmo que a gente não compreenda, a gente não vai compreender totalmente essa questão, mas humildemente, a gente diga aqui junto com o apóstolo Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus que nos alcançou com tão grande salvação. Vamos terminar então com essa palavra de agradecimento ao Senhor, de adoração, de louvor, por tudo aquilo que Ele fez, está fazendo e vai fazer na nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo descortina para nós aqui na carta. Eu termino por aqui. Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouco tem o culto na Igreja das Américas. A gente vai ter o culto de celebração, de louvor. Mas eu queria que você guardasse no coração essa palavra. E eu quero te convidar para hoje à tarde estar com a gente aqui, 17h30. A gente volta para a continuação do estudo. A gente está falando versículo por versículo de Efésios. E a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. Eu vou trazer mais alguns conteúdos para a gente poder conversar aqui sobre essa carta tão linda, né, escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro da Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.